Alguém conhece aquelas crianças que vieram aqui na frente? Aquelas crianças são aqui da Escola Parque, fazem karatê, atuam na piscina de plástico com sabão e aprendem leitura no projeto Tic Tac. Ninguém chamou elas. Elas vieram. Elas entraram, viram um barulho com muita gente reunindo na escola delas, mas elas não só entraram no ambiente, como ao apresentar a experiência aqui na frente, elas correram para a frente das câmeras e ficaram ali. Elas são estudantes, e eu fiquei observando elas desde que eu cheguei aqui. Eu cheguei, não tinha praticamente ninguém. O pessoal até da recepção se esmerou em isolar para que nós fôssemos todos para o meio, e eu já estava sentado do lado de cá. Daí eu digo, não, vou ficar um pouquinho aqui. Aí puseram uma faixa de controle de trânsito aí. Eu conheci uma pessoa da secretaria, o Durval, que até está preso no aeroporto, e conhecia o Walter Pinheiro, embora nós não nos conhecíamos mais. Nós nos conhecemos, eu fiz o cálculo, em torno de 25 a 30 anos atrás. Nunca mais tínhamos nos visto. Evidente que ele é um cara famoso, senador, secretário e tal. Vai acompanhando pela notícia, eu acompanho ele um pouquinho pela notícia. Mas a gente muda a fisionomia, né? Daí olha, assim demora para ajustar né, os olhos e vai se reconhecendo. E eu aceitei, porque o Durval, quando me convidou, em nome do Ney Campelo, que eu conheci ontem, uma figura extraordinária, e já gostei bastante, e estou gostando bastante de vocês, porque eu trabalho com educação há 42 anos. A Carmen Lúcia estava aqui há 25 anos, eu estava escutando ela, e dizendo, eu já poderia ter me aposentado há 15 anos, e estou aqui, eu não me aposentei. E vim aqui por causa do telefonema, porque eu circulo, agora mais recentemente, o Brasil, antes eu circulava o mundo, e circulo mais recentemente o Brasil porque tenho dificuldade de andar no avião. E depois, se a gente tem alguma dificuldade de saúde, se não tiver dinheiro, fica no corredor, não enxerga. E pior, pode ter plano de saúde. Depende da cirurgia, se você não pagar por fora, você não é atendido. E aí fica essa vergonha de pessoas no curso mais elitizado do país, que se chama medicina, vaiando médicos de outros países que vêm ajudar a nossa saúde, ou tentando barrar programas tipo Mais Médico. Então, estou falando a partir disso, para dizer que, se nós esperarmos aqueles que já chegaram lá, a grande maioria, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Nós vamos ter que tentar juntos ver por onde que nós erguemos tudo isso aí. E isso que a Secretaria da Educação está fazendo aqui é um avanço extraordinário. Não vai depender nada deles. A única coisa que depende deles é não impedir que quem está construindo, construa. Que essas crianças achem a saída, porque 1000 anos não foi possível nós achar essa saída. Como é que a gente junta uma criança que está antes, na primeira fase do primeiro ciclo, de 0 aos 10, que se interessa, que tem essa motivação, que entra no auditório, que desce aqui, que olha, com quem já está indo para o segundo ciclo, está passando dos 20, está estudando, com pessoas que nem Edgar Morin, 95 anos de idade. Viveu experiências geniais, estuda a complexidade, continua viajando de avião, porque não tem problema na coluna, eu acho, continua viajando e escreve um livro, depois de 200 livros, Ensinar a Viver, nesta conjuntura.
Uma coisa é eu ler um livro, e de extrema importância, de quem viveu no século XIX, e nos traz muita experiência. A outra coisa é quem nasceu no século XIX, está ainda aí resistindo, no começo do século XX, e vivendo conosco no mundo de hoje, e diz ensinar a viver. Muitos de vocês devem ter parentes na medicina. Ou sonhavam até fazer medicina, ou ter um filho na medicina, um neto na medicina. O maior percentual de droga, álcool e suicídio na população universitária brasileira é medicina. E ninguém fala isso. Os médicos morrem muito antes, porque nós estamos vivendo uma conjuntura que precisa de um outro olhar para a vida. Nós saímos em 10 mil anos atrás, numa sociedade agrícola, que essencialmente a sobrevivência se dava pelo esforço físico. E a morte se dava pelo esgotamento físico, principalmente de quem estava escravizado. Com a revolução científica, com o avanço tecnológico, nós saímos da sociedade agrícola para a sociedade tecnológica. E isso foi bem recente na história. Olhando, em 1000 anos não deu meio século, não deu meio milênio, menos de 300 anos. A sociedade agrícola, o esforço do humano era a mão que obrava. E nós continuamos, no século XXI, chamando pessoas humanas de mão de obra. A mão de obra desqualificada. Digo, esse termo deveria ser banido na praça pública e jamais ser dito por alguém que tem um nível universitário. Mas entramos na era tecnológica e o atraso da libertação dos escravos, principalmente no Brasil, um dos últimos países do mundo, foi porque quem ia produzir para nós nas lavouras? Foi a tecnologia que foi resolvendo um pouquinho isso, e nós conseguimos libertar os escravos, mão de obra, daquele trabalho. E pusemos os escravos em outro, sociedade tecnológica, esforço, mente de obra. Do que nós estamos morrendo hoje? Do que os médicos estão morrendo? Do esgotamento mental. E entramos na sociedade do conhecimento que é atual. Alguns chamam do conhecimento. Outros vão dizer que é outra coisa. Se nós tínhamos a sociedade agrícola, mão de obra, tivemos a sociedade tecnológica, mente de obra, que diabo de mente nós estamos tendo hoje? Na sociedade da informação. Mente de consumo. Eu olhei vocês aqui, eu fui olhando todo mundo, sem conhecer ninguém, com raríssimas pessoas, conheci a José Lúcia, conheci os meninos, conheci a Neide ontem, conheci o Walter de antigamente, e fui olhando vocês. É impressionante o volume de tempo que cada um de nós ficou no celular, enquanto não começava. Se quiserem, depois eu tenho várias imagens. A gente fica pegado naquilo lá, proseia com todo mundo, né? E não proseia mais com ninguém. Quando estudei o adulto, na década de 90, no começo, tinha uns textos que iam dizer assim, qual é o luxo do próximo milênio? O que ninguém tem aí? Tempo. Estranhei que o Walter ficou aqui, porque um secretário não tem tempo, não é mesmo, né, Walter? É tal a demanda, é tal... Se você ligar essa máquina que está no teu bolso, aí eles vão ter... Né, e você ainda com o problema do avião lá, de resolver a equipe que está indo. Todos nós, vamos dizer, não temos mais tempo. Isso foi detectado 20, 30 anos antes. E nós não gostamos de muitas coisas que nós fazemos, nós não conseguimos atuar na escola por causa disso, por causa daquilo, por causa daquele outro, não nos damos com a equipe, não conseguimos fazer isso, e queremos resolver, mas não funciona e acabamos ficando doentes também. Segundo luxo do milênio, atenção. É um privilégio excepcional estar com o microfone aqui e você está atentos ao que eu estou falando. Eu quero saber quantos dos professores pelo mundo inteiro, não só no Brasil,
dá atenção para quem está no outro lado, como estudante. Aquilo que o Paulo Freire fazia e disse no texto dele, que é um texto dos mais geniais, desse tamanhinho, que vocês já viram ao menos uma vez na vida, a canoa. Estava a professora, o advogado e o barqueiro atravessando um rio. A professora e o advogado não paravam de falar um com o outro e o barqueiro remando, tentando atravessar. Chegou numa altura, os dois perceberam que o barco só estava andando porque tinha um barqueiro. E o advogado resolveu dizer para o barqueiro, o senhor conhece de leis? Ele, não. O advogado disse, que pena, o senhor perdeu metade da sua vida. E continuaram falando o advogado e a professora como se não existisse mais ninguém no mundo. Andaram mais um pouco, a professora, para não se pegar para trás, resolveu também demonstrar para o barqueiro que ela conhecia. E disse, o senhor sabe ler e escrever? Ele, não. Que pena, o senhor perdeu a metade da sua vida. E continuaram falando. Mais para frente, o barco começou a afundar e o barqueiro diz, vocês dois sabem nadar? Não. Que pena, vocês perderam a vida inteira. Ele vai usar isso para dizer, nós aprendemos uns com os outros. E todos sabem, uma criança de 5 anos, ela sabe coisas que se eu pedisse para um de vocês aqui, eu levar meia hora, como é que me funciona isso aqui? Eu pedi para ela, ela me mostrou toda a escola. Ela anda o dia inteiro aqui, ela sabe cada buraco que tem aqui dentro, ela sabe tudo. O Freud, lá atrás, disse, as causas do sofrimento humano, as forças da natureza. O avião não está preso em São Paulo, adianta a tecnologia? O furacão disse, pode ficar quietinho aí. A ciência teima em não reconhecer isso, porque faz a ciência do negócio, não a ciência da vida. Semana passada eu estava na Bahia, no sul da Bahia, no extremo sul da Bahia, andando com o Almar, que é o reitor, que é um reitor mais louco do que eu ainda. É o reitor, eu chamei ele de reitor, mas ele disse lá, eu sou o reitor bom. Eu disse, nas historinhas infantis a gente diz assim, houve uma época de um rei bom. Se houve uma época de um rei bom, os outros foram todos ruins. A história que vai dizer quem foi bom ou quem foi ruim. Mas estava andando com o Almar, está numa caminhada excepcional para fazer aquela ideia pedagógica diferente, com uma universidade aberta para a população, com uma universidade popular, caminhando para uma universidade popular integrada. E, por acidente, eu vi a fala e digo, eu quero ir. Fui visitar uma escola estadual em Porto Seguro, subindo para Cabralha, algum nome assim. É uma escola Pataxó. Eu estou com as fotos aí, ontem eu mostrei para o Ney. Fotografei tudo, eu faço documentário de tudo. Não é de vocês só com o celular, não, bonitinhos assim. E, pelo amor de Deus, quem usou o celular aqui vai deixar os alunos usar na sala, né? Só falta querer que eles não usem. Então, eu uso e o aluno não usa. Tem uma foto extraordinária, comparativa, que se tivesse tempo, podia mostrar, mas não precisa porque vocês sabem ler, sabem visitar e sabem o endereço. Então é só ir visitar a Escola Pataxó, na região de Porto Seguro, vocês vão ver. O Estado entregou o prédio como uma obra civil normal, construída, cimento, tudo lá, com o chão de terra. Vocês vão ver o que os índios fizeram. Eles tematizaram a escola inteira, e mais do que tematizar, tem horta, tem jardim, tem processos educacionais do lado de fora, e não tem um lixo jogado no chão, nada. E não é porque prepararam a escola. Se o Walter for lá, eles vão preparar a escola, mas essa não precisa preparar, Walter. É bem que nem você está fazendo, liga e diz, estou chegando, que daí não dá tempo para eles arrumar, né? Porque se a gente comunica antes, eles põem a escola inteira a limpar a escola. Nada, a gente tem que chegar do jeito que está, porque é o processo normal. Eu, como avaliador do INEP, fui um tempo, Deus o livre, sei isso ainda, até tenho dificuldade de falar sobre isso, mas tinha uma coisa que olhava o pedagógico de cara. Digo, não precisa você me falar nada, eu dou conta de avaliar o pedagógico só pela caminhada.
primeiro lugar que eu ia é no banheiro. Se o cara me dissesse, não, vai aqui no dos professores, eu digo, não, eu vou no dos alunos. Que educação é essa que separa o ser humano entre professor e aluno? Quer descobrir o projeto pedagógico de uma escola, se ele humaniza ou não? Vá no banheiro. Por que banheiro tem que ser especial para professor, com papel, com espelho, com sabonete, não sei o quê? E o estudante, que vai ser o professor de amanhã, vai ser o político de amanhã, vai ser o profissional de amanhã, tem que passar por aquele banheiro lá. Ou nós vamos fazer um processo educacional, ou na casa da gente a gente faz banheiro para o pai e para a mãe e banheiro para o resto lá fora. Quer dizer, que educação nós estamos fazendo? Visitem essa escola. E aí, como eu tenho uma incomodação de uns 20 anos sobre o juramento, eu disse, me deixa eu ver o juramento. Vão ler o juramento da escola Pataxó. Levei, já fiz já passei 2, 3 vezes esse começo de semana, nas turmas que eu ando. Digo, alguém que escreveu esse juramento, só no juramento já recebia o título. Para ver um juramento de emancipação. Então, vejam, pessoal, nós estamos aqui, eu vim porque fui atender um pedido de um grande amigo do Durval, conheci pessoas muito importantes e vi com uma missão mais importante ainda. Que o Durval foi para o avião lá, não leu Freud, né? Não olhou se tinha furacão, se não tinha não sei o quê e tal, e vai ficar sofrendo lá. Né? E agora depende da relação para deslocar o avião de lá. Né? Mas nós íamos ter uma fala, o Naumar vinha para cá também, com o Walter Pinheiro, e o Paulo Gabriel, da Universidade do Recôncavo Baiano, foi reitor 8 anos, e agora ele assessora o Naumar. Nós nos organizamos nacionalmente, isso que vocês viram aqui, vão ver agora, mais algumas, tem pelo Brasil inteiro. Nós nos organizamos sem liderança, numa coisa chamada Conferência Nacional de Alternativas para uma Nova Educação. Alguém já participou daqui, ao menos um, participou da CONANE? A Bahia está fora. CONANE é a Conferência Nacional de Alternativas para uma Nova Educação, onde que circulam todos os loucos da educação. Há 30 anos atrás, nós nos espelhávamos na Escola da Ponte, em Portugal. Hoje o Pacheco circula pelo Brasil, mas hoje são milhares pelo Brasil. A Helena Singer, no MEC, chamou um edital para as escolas se inscreverem, todas as escolas que tinham práticas pedagógicas diferenciadas, ou até mais do que práticas, o projeto político-pedagógico diferenciado, foi mais de 1000. Ela não dava, e olhe, não dava dinheiro, era para dizer, nós estamos fazendo, para fazer isso que a Bahia está fazendo agora. Eu ontem não soube responder se nesse edital quantas da Bahia se inscreveram, mas é um dado extremamente importante, ver no edital nacional, o Paulo conseguiu, o Paulo Gabriel, quantas de vocês se inscreveram nesse edital nacional. E depois eles iam fazer visitas nas escolas, e nas visitas iriam conversar e ver o que podia contribuir para que acelerasse esse processo. Porque quando você chama um edital de dinheiro, tem máquinas de produzir projetos para captar dinheiro. E quem precisa, e às vezes tem que trabalhar o dia inteiro, não consegue fazer isso, não tem tempo. Então, nós estamos propondo, a próxima conferência nacional vai ser 14, 15 e 16 de junho do ano que vem, em Brasília. Nós estamos fazendo conferências regionais, e nós queremos fazer uma conferência regional da Bahia, ao menos em 2 regiões da Bahia. E já tem uma data pré-indicada, com o dia 18 e 19 de maio, na região de Amargosa, porque tem um centro de formação de professores, deve ter alguém aí dessa região, com em torno de 2.000 alunos, e no sul da Bahia, em Itabuna, porque ali tem um assentamento que, por si só, ele é uma verdadeira experiência, que tiver alguém de lá, vai colocar, depois falar aí no almoço, assentamento Terra Vista, aonde que é a última coisa que eu quero fazer, vocês são de lá?
aonde que reúne todos os níveis educacionais. Então, sabe qual é a escola que funciona hoje? Eu falei para o Ney ontem. O que é uma boa escola hoje? Que o aluno é livre. Não livre no sentido de individualização e de narcisismo. Livre para construir relações. A melhor escola é que tem espaço. Aqui tem um espaço gigantesco. A maioria das escolas que nós aqui, professores, estudamos, perderam o grande espaço de quando nós éramos alunos. Há teses e teses dizendo aumentou a pressão, aumenta a violência. Não lê as porcarias de tese, eu não sei por que faz tese, tem que não parar de fazer tese e ir lá trabalhar, que aplicar isso na prática. O Big Brother monta isso. Por que eles se atacam em uma semana dentro da casa? Porque está fechado, está enjaulado. A escola nossa não tinha muro, não tinha cerca, não tinha grade, nós saía correndo, ia por tudo. Ah, mas hoje é violento. Visite a escola da favela de Heliópolis, em São Paulo, que nem motorista de táxi queria entrar. A escola é aberta para a favela, toda pintada, grafitada, não tem uma pichação. E a escola é usada sábado e domingo, a escola de Campo Limpo, o projeto Âncora em Cotia, os vários projetos que estão por aí. Então, isso que nós reunimos nas conferências, nós vamos contando uns para os outros em rede. E aí, tempo, nós temos tempo. Por que não temos tempo? Joga o celular fora que você vai ter tempo. Dê atenção para o outro que você vai ter tempo. Eu tenho tempo, cada vez mais tempo. E por que não me aposento depois de 15 anos? Porque eu gosto do que eu faço. E eu gosto de estar aqui com vocês, com aqueles que gostam da educação. Quem não gosta, que caia fora. Não fique incomodando os outros. A escola não é a escola não são prédios, as escolas não são leis, a escola é paixão, são pessoas, são valores. É isso que educa, por isso que hoje educa mais na educação popular do que na educação formal. Chama o Tião Rocha e vê o que ele está fazendo pelo mundo. Um sujeito que foi na Universidade Federal de Ouro Preto, ficou lá de professor, há 30 anos atrás pediu exoneração. Puseram ele de pró-reitor, ficou um dia. Se exonerou quando ele viu o arranjo que nós professores fazíamos. Foi pedir exoneração, não deram exoneração para ele, porque diz aqui, você não pode pedir exoneração. Como não pode? Porque nunca ninguém pediu exoneração na vida. Diz, mas eu estou pedindo, me dá exoneração. Aí diz, mas o senhor não pode, porque nem formulário nós temos. Eu faço formulário para você e eu vou sair disso aqui e eu vou trabalhar. Vejo, eu tinha aí o Vilminho, Pedagogia da Roda, 5 minutos, pega no YouTube. Vocês sabem ler, sabem acessar a internet, ficam aí no celular o tempo inteiro, põe lá, Tião Rocha, e veja o que ele está fazendo. Quer dizer, tempo, espaço, atenção, dá atenção para a pessoa e ambiente. Ambiente é isso aqui, mas não aqui. Aqui é um jeito de reunir e disparar o programa, em cada escola, chamando uns aos outros. Nessas 4 interrelações, e trabalhamos em rede, uns aprendendo com os outros. Talvez não precise inventar mesmo a roda, porque a Bahia já tem um monte de lugar assim. Talvez o próximo encontro vocês possam fazer em locais, tipo o assentamento Terra Vista, que vocês vão ver lá 4 reis na mesa, dando título para gente de especialização, pós-graduação, com as crianças brincando ao redor, com os pajés andando, com nós aprendendo uns com os outros, e a gente tendo uma expectativa que a vida pode ser mais humana, que a gente não precisa fazer de conta que não enxerga o doente. E daí, quando jura, jura de verdade, e diz, eu juro fazer desta minha caminhada um processo que melhore a vida dos humanos. Eu gosto muito de vocês. Um abraço para vocês. Obrigado, professor.